Vamos lá, meninos queridos, mudança de cenário, mas não tem problema não, a gente vai normalmente trabalhar aqui, porque a gente tem que conversar hoje algumas coisas a respeito da figura da resposta à acusação. Bom, então, no bloco anterior, né, que eu ainda estava dentro do meu estúdio, a gente conversou calmamente, assim, sobre a questão do rito processual e do momento de apresentação da peça de resposta à acusação. Aquilo que a gente normalmente fala assim, a RA, né? Agora a gente tem que lembrar que não pode usar sigla na hora da prova. Então na prova você não pode escrever a RA, você também não pode escrever RESE, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não utilizar esses apelidos. Na prova não tem apelido, é o nome da peça, né? Então a gente vai apresentar uma resposta à acusação. E aí a primeira grande pergunta, que foi a que eu deixei no bloco anterior, peraí, Ana, na resposta à acusação, eu vou ter resposta à acusação em todos os procedimentos? Então vamos nós. Bom, primeiro, o Código de Processo Penal, ele faz previsão de resposta à acusação em 3 procedimentos. Quais são esses 3 procedimentos? Primeiro procedimento, no rito ordinário e no rito sumário. E aí eu preciso que você saiba que no rito ordinário e no rito sumário, nos 2 ritos, a resposta à acusação vai ter o mesmo fundamento legal, que é o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ok? Então, 396 e 396-A, resposta à acusação. Então, essa é a primeira coisa. Mas o Código também prevê uma resposta à acusação para o rito do tribunal do júri. Então, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, também existe previsão de resposta à acusação. Só que, neste caso, a resposta à acusação no procedimento do tribunal do júri, ela tem como fundamento o artigo 406 do CPP, ok? Então, fora do júri, 396 e 396-A. No júri, o artigo 406 do Código de Processo Penal. No mais, os outros procedimentos não têm previsão. Os outros procedimentos a que eu me refiro são a lei de tóxicos, o procedimento de crimes de responsabilidade de servidor público até tem, porque ele vai fazer uma remissão, ele vai mandar a gente, nós vamos ver lá na frente, quando a gente for falar de defesas prévias ou preliminares, nós vamos especificar a questão relacionada à lei de tóxicos e também a do procedimento de crime de responsabilidade de servidor público, que prevêem uma defesa prévia ou preliminar. Então, na verdade, o procedimento de crimes de responsabilidade de servidores públicos, como também acontece com os crimes contra a honra, o procedimento dos crimes contra a honra, que a gente viu na aula anterior, são procedimentos que têm uma fase inicial no rito processual prevista no Código, e depois o próprio Código de Processo Penal manda a gente para o rito comum. Então acaba remetendo você para o rito ordinário, para o rito sumário. Lembra no caso dos crimes do procedimento de crimes contra a honra, que havia, oferecida a queixa, o juiz antes de receber a queixa vai marcar a audiência de reconciliação. Aí, se não houver a reconciliação, o juiz recebe a queixa e aplica o rito comum, entendeu? Então, a mesma coisa acontece quando a gente pensa no crime de responsabilidade de servidor público, que é o peculato, a corrupção passiva, né, a concussão e tal. Então, o procedimento previsto no Código de Processo Penal também inclui uma situação como essa. Então, ele vai falar, olha, uma vez oferecida a denúncia contra o servidor público por crime funcional, a denúncia, o servidor vai ser notificado para apresentar uma defesa prévia. Depois o juiz analisa se recebe a denúncia ou não, se receber, aplica o rito comum. Então, tecnicamente, existem alguns ritos que vão ter uma fasezinha preliminar prevista, como é o caso desses 2, crimes funcionais próprios e crimes contra a honra, e depois a continuidade do procedimento é no rito ordinário, no rito sumário. Então acaba que eu vou ter a possibilidade de apresentar resposta à acusação nesses 2 ritos e a gente vai trabalhar isso no momento posterior, tá? Agora, realmente, na lei de tóxicos, na lei de drogas, né? Quando a gente observa a lei de drogas,
a gente percebe o seguinte: na lei de entorpecentes, na lei antidrogas, o procedimento previsto na lei não faz previsão de uma resposta à acusação. Não tem a previsão da resposta à acusação. Da mesma forma, não tem previsão de resposta à acusação no procedimento de competência originária dos tribunais, que é o procedimento previsto na Lei 8.038 de 90. Então, é para o réu que tem prerrogativa de função, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, dentro do Código, o rito ordinário e o rito sumário, que tem previsão de resposta à acusação. Eu tenho o rito do júri, que tem previsão de resposta à acusação, só que a fundamentação é diferente. Depois nós vamos trabalhar isso tudo. Hoje nós vamos fazer uma conversa a respeito da RA, para você entender o que nos preocupa. Bom, depois, veja só, nós temos efetivamente o rito da lei de entorpecentes, que não faz essa previsão, e ritos especiais dentro do Código de Processo Penal, que nos remetem ao rito ordinário e ao rito sumário, e por isso vai acabar apresentando a possibilidade. Mas fato é, gente, que embora tudo isso esteja acontecendo, tudo isso existe, tá? Essas previsões dos ritos especiais e tudo mais. Nós temos duas outras leis. O Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral prevê um procedimento específico para crimes eleitorais. E aí, lá no artigo 359, parágrafo único do Código Eleitoral, faz previsão de que, uma vez oferecida uma denúncia por um crime eleitoral, o juiz recebe a denúncia e cita o acusado para contestar a inicial acusatória. Então, o Código Eleitoral, que é muito antigo, é de 1965, eu nem tinha nascido, ele faz previsão de contestação, mas é a mesma coisa da resposta à acusação, tá? E a Lei de Licitações, artigo 104 da Lei de Licitações, também tem previsão de que, oferecida uma denúncia por um crime previsto na Lei de Licitações, que é a Lei 8666, o réu será citado para responder à acusação. Então, na verdade, você tem, novamente eu vou explicar, previsão expressa da resposta à acusação no rito ordinário, no rito sumário, com remissão aí, que a gente quer, o artigo 396, 396A. O rito do júri, que faz a previsão da resposta à acusação no artigo 406 do Código de Processo Penal, e depois a contestação do Código Eleitoral e a resposta da Lei de Licitações. Então, artigo 359, parágrafo único do Código Eleitoral, artigo 104 da Lei de Licitações. Os demais ritos, embora não façam previsão, acabam remetendo para o Código de Processo Penal, para dentro do rito ordinário e do rito sumário. E a Lei de Tóxicos expressamente não fala nada. Mas aí vamos lá. Então agora vem nosso problema. O problema é o seguinte: em 2008, no ano de 2008, a Lei 11.719 de 2008 criou o artigo 396, modificou o rito ordinário, o rito sumário dentro do Código de Processo Penal. E quando essa lei surgiu, a 11.719 de 2008, não adianta procurar essa lei no Código. Ela não é uma lei, ela é uma lei de reforma, então ela já foi incorporada aos artigos do Código de Processo Penal. Então já está no seu Código de Processo Penal, ok? Então, essa lei 11.719, ela modificou o artigo 394. E o artigo 394 do CPP é o artigo que estabelece quando você aplica o rito ordinário, quando você aplica o rito sumário, quando se aplica o rito da Lei 9.099, o rito sumaríssimo. E aí, o artigo 394 tem um parágrafo 4º, que eu quero que você olhe. O que diz o parágrafo 4º do artigo 394? Para tudo aí, dá um pause na tela e vamos olhar lá o artigo 394, parágrafo 4º. E aí ele diz o seguinte, que em todos os processos criminais em curso na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição,
aplicam-se os artigos 395 a 397 do CPP. No momento em que o Código de Processo Penal diz isso, surge para a gente um problema. Vamos pensar, por exemplo, na lei de drogas, na lei 11.343. A lei, ela não fala nada sobre resposta à acusação. No lugar da resposta à acusação, ela apresenta uma peça que é uma peça de defesa prévia, prevista lá no artigo 55 da lei 11.343. Mas aí vem a pergunta, peraí, se o Código de Processo Penal sofreu uma reforma no ano de 2008, portanto uma reforma posterior à lei antidrogas, que é de 2006, e o Código de Processo Penal, nesse artigo 394, parágrafo 4º, diz que em todo e qualquer procedimento de primeiro grau, previsto no Código ou fora dele, aplicam-se os artigos 395 a 398, bom, eu vou acabar tendo que aplicar a resposta à acusação também naquela legislação que não fez previsão dessa peça. Então, veja, o que eu preciso que você entenda é que resposta à acusação é uma peça que pode cair em qualquer procedimento, exceto quando o réu tem prerrogativa, porque aí o processo não está correndo na primeira instância. Mas fora o caso, fora a hipótese do réu que tem prerrogativa de função, no júri eu vou usar, só que vou usar com 406 do CPP. Na lei antidrogas, eu posso ter resposta à acusação? Posso ter resposta à acusação na lei de drogas, certo? Posso ter resposta à acusação no crime de responsabilidade de servidor público? Pode. Pode ter resposta à acusação na hipótese de rito de crimes contra a honra? Pode. Pode ter resposta à acusação no procedimento sumaríssimo da lei 9.099 de 95? Bom, aí eu acho mais difícil. Por que eu acho mais difícil? Porque na lei 9.099, quando a audiência de instrução e julgamento tem início, na própria audiência de instrução e julgamento, o juiz recebe a denúncia. E ele recebe a denúncia depois do advogado ter a palavra para se manifestar oralmente numa defesa preliminar. E aí inicia a colheita da prova. Então eu acho pouco provável que na lei 9.099 apareça uma RA. Mas, Ana, e se na prova aparecer? Gente, se aparecer, é para fazer. Veja, lá atrás aconteceu de cair memoriais no rito da lei 9.099. Teve muita gente que sustentou, não cabia. Memoriais cabem em qualquer rito. Então, a gente tem que lembrar que, veja só, o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente também a lei 9.099. E fora isso, existe o artigo 394, parágrafo 4º do CPP, que diz o artigo 396, o artigo 395, o artigo 396 e o artigo 397 tem que ser aplicado em qualquer rito, previsto no Código ou fora dele. Então, eu posso ter uma resposta à acusação e é isso que eu preciso que você se lembre. Em qualquer rito. Ficou claro? Em qualquer rito. E qual é mesmo a palavrinha mágica que a gente usou no bloco anterior? A palavrinha mágica é citação. Então, quando a gente pensa no procedimento e na ideia da peça prático-profissional a ser aplicada, o que você tem que procurar no enunciado da sua questão? O enunciado da sua questão tem que terminar. O último ato praticado pelo juiz foi a citação. Mas, novamente, vamos para as 4 perguntas mágicas, né? Palavra mágica, perguntas mágicas. Quais são as 4 perguntas mágicas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa na possibilidade de se aplicar, de se apresentar, elaborar uma RA? Primeira pergunta, a denúncia foi oferecida? Para essa pergunta, a resposta tem que ser sim. Então, existe uma denúncia ou uma queixa, ok? Segunda palavra mágica. Vejam, a denúncia foi recebida. Quando eu falo denúncia, é denúncia ou queixa. A denúncia ou queixa foi recebida? Resposta sim.
Então, tem denúncia? Sim. Tem recebimento da denúncia? Sim, denúncia ou queixa, né? Beleza, o réu foi citado. Para essa pergunta, a resposta tem que ser sim. Mas aí vem a quarta e fatal pergunta. Já houve a instrução probatória? E a resposta tem que ser não. Ana, por que você me diz que a palavra mágica no enunciado para eu identificar a peça de resposta à acusação é a palavra citação, mas me manda fazer essa quarta pergunta aí, se houve ou não a instrução probatória? Porque muitas vezes o candidato, né, o examinando, ele chega na hora da prova e ele vê a palavra citação no enunciado. E aí, só porque a palavra citação apareceu, ele já sai elaborando uma resposta à acusação, como se necessariamente a palavra citação te levasse à resposta. E a gente tem que tomar cuidado, porque você pode estar diante de uma situação na qual, olha só, o réu, ele foi citado, e a questão diz claramente, ocorreu a citação assim, 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 assim. Beleza. E aí, depois, veja, a questão diz que houve colheita de prova. As testemunhas foram ouvidas, as provas foram apresentadas, etc e tal. Então, gente, se já existe colheita de prova durante o processo, não é resposta à acusação. Provavelmente será memoriais ou talvez, se já houver sentença, apelação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a questão ela pode incentivar você ao erro, e isso acontece muito. Às vezes a pessoa vê a palavra citação, RA, entenderam? E nem sempre é. Na penúltima prova, numa das provas anteriores, em que caiu resposta à acusação, em que caiu memoriais, eu tive vários alunos que ficaram com essa mania, olha só, não, falou em citação, é resposta à acusação. Não! O que você tem que ter como preocupação é a última informação. Qual foi o último ato praticado pelo juiz? Então, vamos pensar na linha do procedimento. Denúncia oferecida, denúncia ou queixa oferecida, denúncia ou queixa recebida, réu citado. Se a questão parou aqui, a peça é uma resposta à acusação, que novamente poderá ser apresentada em qualquer procedimento, ainda que a lei não faça previsão da resposta à acusação naquele rito, como acontece com a lei de drogas. A lei de drogas não prevê? Não prevê. Mas se a denúncia já foi recebida por tráfico de entorpecentes, se o réu foi citado, a palavra mágica está lá, ela foi a última coisa que aconteceu nesse processo, então a resposta à acusação é a peça prático-profissional a ser apresentada, ok? Entendido? Ficou claro? Agora, peraí, gente, para o juiz receber a denúncia ou queixa e determinar a citação do acusado, o que tem que estar presente junto com a denúncia ou com a queixa para que essa peça inicial seja recebida? Porque o juiz só pode receber uma peça acusatória se estiverem presentes determinados requisitos. Que requisitos são esses? Para esse bloco, mas antes de começar o outro, eu quero que você leia o artigo 41 do Código de Processo Penal, ok? Artigo 41 do CPP. Então agora olha para cá, eu preciso conversar com você sobre o artigo 41 do Código de Processo Penal. Afinal de contas, o artigo 41, ele apresenta pra gente os requisitos necessários a uma denúncia ou uma queixa. Reparem que nós falamos sobre queixa-crime na última aula. E dentro dessa última aula eu disse a você, olha, qualquer coisa você recorra ao artigo 41. E aí reparem, quando você olha o artigo 41, ele estabelece que uma denúncia ou uma queixa deve apresentar a narrativa dos fatos de forma pormenorizada. A pergunta é a seguinte, vamos imaginar que o Ministério Público ofereça uma denúncia apenas indicando que naquele dia, naquele horário, naquele local, o denunciado subtraiu a bolsa da vítima. Olha só. O Ministério Público, numa situação como essa, está repetindo o tipo penal. Ele, na verdade, não está explicando concretamente como se deu a dinâmica dos fatos.
Da mesma forma, às vezes você tem uma hipótese em que existe, por exemplo, um concurso de agentes. Então, imaginem que você tenha uma situação em que 2 ou mais pessoas contribuíram para a prática da infração. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: essas 2 pessoas agiram exatamente da mesma forma? Elas andam igual irmãozinhos gêmeos siameses que fazem exatamente a mesma coisa? Veja, qual foi a participação de cada uma dessas pessoas para a dinâmica dos fatos? A conduta dela foi pormenorizadamente detalhada na peça acusatória? Toda petição inicial, né, tecnicamente, ela tem aquilo que a gente já indicou no momento das petições simples, dos fatos, do direito, do pedido. Só que quando a gente pensa numa peça de acusação criminal, ou seja, uma denúncia ou uma queixa, nós temos que nos lembrar que a denúncia, e vamos pegar a denúncia como exemplo, quando eu falo denúncia, mas isso inclui a queixa, né? Mas uma denúncia, ela contém a imputação e o pedido. Aquilo que a gente chama de imputação numa denúncia seria o que no processo civil caracterizaria a causa de pedir. Só que é a imputação que viabiliza ao acusado o exercício do direito de defesa, o exercício, do contraditório, essenciais, veja, a aplicação da pena. O juiz não pode julgar senão através daqueles fatos que são narrados na peça acusatória. Veja, o réu não pode se defender de coisas que não estejam expressas na peça acusatória. Não é possível que se você trabalhe com a ideia de acusações implícitas ou subentendidas. É preciso que a conduta da qual o indivíduo esteja sendo processado esteja pormenorizadamente detalhada na petição inicial. Quando isso não acontece, quando a denúncia narra os fatos de forma breve demais, impedindo que o réu possa realmente entender do que ele está se defendendo, impedindo que o réu possa exercer o seu direito de defesa, nós vamos falar que a denúncia é inepta. Então, o que é inépcia da peça acusatória? A inépcia, ela é demonstrada pela figura de fatos que não foram pormenorizadamente detalhados. Se o juiz recebe uma denúncia considerada inepta, isso vai gerar o que a gente chama de nulidade. Então, uma denúncia deve viabilizar o exercício da ampla defesa, o exercício do contraditório. Se é uma hipótese de concurso de agentes, é preciso que cada um tenha a sua conduta pormenorizadamente detalhada na petição inicial, sob pena de inépcia e consequente rejeição da denúncia ou da queixa. Então, se uma denúncia é oferecida quando inepta, o juiz não poderia ter recebido. Ficou claro? Mas e se ele recebeu? E aí vem a pergunta: se ele recebeu e citou o acusado para apresentar a resposta à acusação, é lógico que uma das nossas preliminares será exatamente a de nulidade no recebimento da denúncia que não preencheu os requisitos legais e, portanto, se caracterizava como uma denúncia inepta. Ficou claro? Então, uma das coisas que nós vamos ter que observar no enunciado da nossa peça acusatória, no enunciado da nossa petição, da nossa peça prático-profissional, é, na verdade, se a questão deixa ou dá a entender que haveria inépcia da exordial. Porque se fosse o caso, o juiz teria que ter rejeitado. Da mesma forma, vamos raciocinar comigo, né? Quando a gente olha o artigo 395, que é o artigo que estabelece a contrário senso quando o juiz recebe a denúncia, porque se está escrito no 395, o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa, e aí diz lá, quando for inepta, inciso número 2, quando estiverem ausentes os pressupostos processuais ou as condições da ação. Inciso número 3, quando faltar justa causa. Então, se o juiz deve rejeitar a denúncia quando uma dessas situações se apresenta, veja, a contrário senso, quando é que ele recebe a denúncia? Quando ela não for inepta, quando os pressupostos processuais e as condições da ação estiverem presentes, quando estiver presente a justa causa.
certo? Então, o que nós vamos ter que observar nesse primeiro momento, quando a gente pega o enunciado da nossa peça prático-profissional e a gente tem que elaborar uma resposta à acusação? O que eu, como advogada, na vida real, tenho que fazer quando eu pego uma denúncia e tenho que elaborar uma resposta à acusação para o meu cliente? A primeira grande preocupação é: a denúncia é inepta? Entenderam? Ela está apta ao recebimento? Os pressupostos processuais estão presentes? As condições da ação estão presentes? E aí vem a discussão. Ana, afinal de contas, justa causa é ou não é condição da ação? Então, essa é uma pergunta importante, a gente tem que tomar cuidado, levar isso em consideração, ok? Eu vou parar esse bloquinho por aqui e vou esperar agora eu estar diante da tela para a gente continuar. Então, essa aula é um pouquinho menor, se você quiser adiante uma aula da próxima aula, certo? Que está aí agendada, e eu vou voltar com você. Veja, amanhã eu chegando em casa com a tela, continua a gravação e aí mostra a você efetivamente essa questão relacionada às condições da ação. Fato é, gente, o que eu queria mostrar nesse primeiro momento é o seguinte: eu não posso, de forma alguma, receber uma denúncia que não preenche os requisitos do artigo 41. Eu não posso, de forma alguma, receber uma denúncia, quer dizer, o juiz não pode receber uma denúncia quando os requisitos, a contrário senso, do artigo 395, né, não estiverem presentes. Mas esses argumentos são argumentos a serem abordados onde e como? Reparem que são questões processuais. E as questões processuais são apresentadas dentro da parte relacionada ao direito, dentro da nossa peça acusatória, como uma preliminar. E aí vem a pergunta, afinal de contas, quais são as preliminares e quais são as teses de mérito a serem apresentadas numa resposta à acusação, seja ela onde for, no rito ordinário, no rito sumário, no rito do júri, se fosse o caso de aparecer uma resposta à acusação no juizado especial, no juizado, na lei de licitações, no Código Eleitoral, enfim, na lei de tóxicos, o que eu devo sustentar numa resposta à acusação? A resposta à acusação vai ser feita de preliminares e mérito. O que é preliminar? O que é mérito? Num primeiro momento, preliminar são questões processuais, como essas que eu acabei de mostrar para você. Falta de pressupostos processuais, falta de condições da ação, falta de aptidão da denúncia, ou seja, ela é inepta e, portanto, não poderia ter sido recebida. Só que existem uma série de outras preliminares. A grande maioria das preliminares está relacionada a uma nulidade. Mas eu vou seguir com você um passo a passo para chegar lá na elaboração das preliminares processuais, ok? Na próxima aula a gente continua. Um beijinho, até lá!